Esse vídeo eu vou falar sobre a captação de recursos pela emissão de bônus. Essa captação de recursos seria exatamente um empréstimo, de dinheiro, em geral, grandes volumes de dinheiro, na ordem de centenas de milhões ou até bilhões de dólares. E o mecanismo de emissão de bônus é, em geral, um dos mecanismos importantes quando se tem essa necessidade de grandes volumes de capital. Eu vou dar dois exemplos de 2010 e 2011 de operações envolvendo a emissão de bônus para dar uma ideia da importância desse processo de captação de capital. A primeira operação é essa da Vale, em 8 de setembro de 2010, onde foi emitido $1 bilhão em bônus, com vencimento em 10 anos, considerando uma taxa de 6,875% ao ano. Segunda operação, em 8 de julho de 2011, o governo brasileiro emitiu $500 milhões em bônus, também com vencimento em 10 anos, não é necessário que o vencimento seja 10 anos, mas por acaso esses dois casos acabaram considerando 10 anos, e nesse caso do Brasil, a taxa que foi utilizada foi 4,75% ao ano, uma das mais baixas já observadas para esse tipo de operação. Então, quer dizer, essas duas operações mostram que, primeiro, são grandes empresas ou o próprio governo que se utilizam desse mecanismo, e os volumes de capital envolvidos são, em geral, bastante expressivos. Então, agora eu vou explicar uma operação que o Brasil realizou aí, em 1999, com a emissão aí de $3 bilhões em bônus, com vencimento em 5 anos, que seria aí em 2004. Então, o que é o bônus? O bônus, na realidade, é uma promessa de pagamento futuro, como seria o próprio cheque pré-datado, ou até a nota promissória, que são dois instrumentos financeiros relativamente populares. No caso do bônus, essa promessa de pagamento, em geral, envolve valores bastante expressivos. Então, nessa operação, o Brasil promete pagar $3 bilhões, essa promessa ele fez em 1999, prometendo pagar, então, dali a 5 anos, em 2004, $3 bilhões. Esse bônus ele é negociado no mercado de capitais internacional, mercado financeiro, e existem investidores que se interessam por adquirir esse bônus como uma forma de investimento. E o grande problema é determinar o quanto que seria razoável pagar em 1999 por esse bônus. E para facilitar essa avaliação, é uma avaliação que envolve certamente risco, o Brasil pode, de repente, não pagar os $3 bilhões em 2004, existem empresas que fazem a avaliação do risco envolvido na operação, dando até notas, essas notas envolvem letras, BBB2, AAA, etc., e através dessas letras que envolvem a avaliação do risco por essas empresas, os investidores fazem a sua definição do juro que eles estariam interessados em considerar na operação, que vai acabar definindo exatamente o quanto que eles vão gastar na compra do bônus. Então, do ponto de vista do investidor, ele vai investir o dinheiro, visando, de repente, receber dali a 5 anos $3 bilhões. E o Brasil, nesse caso, ele está emprestando esse dinheiro e vai ter que pagar $3 bilhões ao final da operação. Na época que essa operação ela foi realizada, a avaliação de risco dos investidores levava a uma taxa de 12%. Então, nós vamos calcular posteriormente quanto que seria esse valor necessário para garantir essa rentabilidade de 12% nessa operação. Essa operação tudo, felizmente, correu bem.
5 anos depois, né, do Brasil ter recebido o valor pago aí pelos investidores, nós vamos daqui a pouco calcular, ele pagou, de fato, os 3 bilhões, né, em 2004, algo que serviu certamente para sedimentar até a visão, né, dos investidores sobre até a capacidade, né, de pagamento do Brasil em situações dessa natureza. Então agora nós vamos então partir para o cálculo, né, do valor que os investidores pagaram por esse bônus, né, para garantir aí um retorno de 12% ao ano em capitalização por juros compostos. Então, nessa operação, do ponto de vista dos investidores, né, fazendo aqui um diagrama, né, da operação, os investidores vão receber 3 bilhões de dólares em 5 anos, né, considerando uma taxa de 12% ao ano, e o problema é saber qual teria que ser esse desembolso inicial, né. Do ponto de vista do Brasil, esse desembolso inicial dos investidores vai ser exatamente o que nós vamos receber, vai ser o nosso empréstimo, vamos dizer assim. E dali a 5 anos, né, nós vamos ter que pagar, né, o Brasil vai ter que pagar 3 bilhões de dólares, né, considerando essa taxa de 12% ao ano. Então, considerando aí a fórmula, né, da taxa do processo de capitalização por juros compostos, né, o CT mais N, CT 1 mais J elevado a N, né, nesse caso aqui nós sabemos o capital final, que é exatamente 3 bilhões de dólares. Nós sabemos a taxa de juros, que vai ser 12%, né, ou 0,12. Nós sabemos o N, que vai ser 5. E nós queremos exatamente conhecer o capital inicial que vai levar a 3 bilhões de dólares pela aplicação à taxa de 12% por 5 períodos. Então, essa vai ser exatamente a nossa incógnita, né? Então, resolvendo, né, 3 vai ser igual ao capital em T, que seria o período inicial, 1999, 1 mais 0,12 elevado à quinta. E daqui então nós facilmente podemos tirar o valor de CT, que vai ser então 3 dividido por 1 mais 0,12 elevado à quinta, que vai dar exatamente 1,72281, né? Fazendo aqui um resultado bem preciso, né? Ou seja, os investidores, para receberem 12%, eles teriam que pagar 1,7 aproximadamente bilhões, né, de dólares, né, para receber dali a 5 anos 3 bilhões de dólares. Então, nessa operação, pagando aqui as interrogações, né, porque agora nós já resolvemos realmente o problema, os investidores, então, eles vão pagar aproximadamente então, 1,7 bilhões de dólares, né? E o Brasil vai receber aproximadamente 1,7 bilhões de dólares para pagar, né, ao final de 5 anos, 3 bilhões de dólares. Né? Então, no caso, o investidor está investindo 1,7 para receber 3 bilhões, o Brasil está emprestando 1,7 para pagar 3 bilhões. Agora, interessante dessa operação é que no momento em que o Brasil fez a emissão de bônus, em 1999, o Brasil ainda era percebido como um país, não era percebido como um bom pagador. Ele tinha deixado, eventualmente, de pagar obrigações, né? Não vamos entrar em detalhe no passado, e por essa razão a taxa que foi cobrada foi 12%. Se ele tivesse uma melhor avaliação na época, talvez até a avaliação mais próxima do que daquela que existe hoje, na ocasião a taxa
de juros para situações envolvendo menos risco, né, situações mais usuais, ela era em torno de 8% e não 12%. Né? Então, o Brasil, no fundo, ele acabou pagando mais do que poderia se ele fosse, na época, percebido como um país de menor risco. Essa diferença aqui é exatamente o prêmio, né, pago pelo risco adicional, né, que quase que 4%. Então, só para fazer um exercício, né, essas taxas que são aproximadas, vamos supor então que em lugar de 12% nós tivéssemos 8%. Né? Então, nesse caso, CT seria 3 dividido por 1 mais 0,08 elevado a 5, o que vai dar 2,04175. Ou seja, se a taxa fosse 8%, né, o Brasil teria recebido pelos títulos até um pouco mais de 2 bilhões de dólares, né, em lugar de 1,7 bilhões de dólares, ou seja, quase 300, né, um pouco mais até de 300 milhões de dólares a mais, né, por de repente ser percebido como um país, né, ou a própria operação como uma operação de menor risco. Né? Então isso mostra basicamente que o fato, né, de você ser percebido como um eventual mal pagador, né, isso pode sair caro, né, numa operação, né, você vai ter que eventualmente pagar, né, uma taxa de juros eventualmente mais alta do que aquela que você poderia pagar se você fosse, né, percebido pelos investidores aí como um bom pagador.